Fala jovem, aqui é o professor Alex Siqueira para mais uma aula de física, tudo bem com você? Bom galera, semana passada nós finalizamos o conteúdo da nossa prova, ok? A nossa prova agora do dia 17 do mês de março. E o nosso conteúdo, galera, como todos já sabem, todos que estão acompanhando tanto presencialmente como essas aulas aqui gravadas, né, que o conteúdo da nossa primeira prova é o primeiro capítulo da nossa apostila. Aquele capítulo que se destina a estudo dos gases, beleza? É, Bom, na semana passada eu apresentei a vocês as transformações, a transformação isotérmica, a transformação isobárica e a transformação isocórica. Temperatura constante, pressão constante e volume constante, respectivamente. Beleza? Mostrei também para vocês a equação geral dos gases. Também falei, pessoal, que um gás ele não fica só transitando, né, é, de uma de um estado para outro, né? Ele pode ter um estado e aquele único estado ele pode ser estudado com a equação de Clapeyron. Lembra disso? Então, na semana passada mesmo fizemos algumas questões na nossa última aula, né? A última aula de fato da semana passada foi uma aula de exercícios da apostila. Tá legal? Bom, galera, pensando que nessa semana agora, essa aqui é a semana 5, se não estou enganado. É, Nessa semana nós temos uma prova, eu vou fazer o seguinte, nas minhas duas primeiras aulas, eu vou fazer uma aula de exercícios, tá certo? Já na partir da terceira aula eu já sigo a matéria, beleza? É possível que em função de prova e tudo mais, pessoal, eu possa mudar esse planejamento na aula presencial, tá certo? Mas no final das contas vai ser tudo mais ou menos a mesma coisa, tá legal? Então, o nosso trato aqui é nessas 4 aulas essa semana, as duas primeiras aulas são aulas de exercícios direcionados para a prova. E a partir da terceira aula dessa semana eu começo com a matéria do próximo capítulo. Tudo bem, jovens? Beleza? Muito bem, então já que nós estamos combinados assim, vamos começar a nossa aula de resolução de exercícios. Pega a sua apostila, pega o seu caderno, pega suas coisas, seu material e vem comigo aí, pessoal. Vamos lá? Então vamos lá. Muito bem. Bom, eu selecionei aqui algumas questões, né, da apostila que nós vamos resolver aqui na sequência mesmo, tá legal? Bom, vamos lá, pessoal, olha só. A primeira questão aqui, então, ela é a questão lá da página 16, né, e ela fala bem assim: determinada substância apresenta o diagrama de fases representado a seguir. A seta representa um tipo de transformação, que é denominada qual? Condensação, fusão, solidificação, sublimação ou vaporização. Vamos lá. Primeiramente, galera, olha só. A relação pressão e temperatura ela é bastante interessante aqui para entendermos essa primeira parte, né, do estudo dos gases. Beleza? Bom, num gráfico como esse, num gráfico da pressão pela temperatura, nós sabemos aí, galera, que tanto a pressão como a temperatura influenciam nas fases da matéria. Tá legal? E é interessante sempre que estudarmos isso aqui, nos familiarizarmos com as regiões que esse gráfico tem. Tá legal? Primeiro destaque que eu queria dar para vocês que esse gráfico aqui é de uma substância, digamos assim, mais geralzona, ó. Repara essa curva aqui, essa curva amarela. Essa curva amarela, ela está tendendo para o lado direito, certo? Está inclinada para a direita. Isso quer dizer aqui, então, que um aumento da temperatura provoca um aumento da pressão intermolecular, né, desse gás aí. Isso aqui seria uma curva de geral, assim, né? Para a maioria das substâncias teria esse tipo de comportamento aí. Se fosse a água, seria uma curva para o lado oposto, para o lado de cá, assim, ó, para a esquerda mesmo, tá certo? Bom, de qualquer maneira, só um comentário mesmo. Aqui o interessante é sabermos quais são as regiões, legal? Bom, nessa região aqui, assim, que a temperatura está mais para um lado de ser menor, né?
e a pressão, né, entre as moléculas é uma pressão maior, seria o estado sólido. Tá legal? Sólido. Esse estado aqui, ó, entre essa curva e essa azulzinha aqui, galera, eu tenho uma região em que a pressão ela é relativamente, né, alta, se assim eu posso dizer, só que a temperatura é um pouquinho maior do que essa região aqui. Aqui seria a parte líquida. Tá legal? Bom, e nessa parte de baixo aqui, galera, em que a pressão é um pouquinho menor, né? Fica mais nessa região aqui embaixo, só que a temperatura é um pouco maior, é a fase gasosa. E você sabe muito bem, né, galera, que quando nós trabalhamos com o gasoso, nós temos que ter um pouco de cuidado, né, para pensarmos ali entre o vapor e o gás, né? Que nós já estamos falando sobre isso já há um tempo, né? A diferença entre vapor e gás, tá certo? Bom, nessa região mais, né, com uma temperatura menor, mais voltada para esse lado de cá, assim, né? Eu vou falar que aqui é o vapor mesmo. Tudo bem? Mas se você colocasse o gasoso aqui, não teria problema nenhum também não. De qualquer maneira, a pergunta aqui da questão é: essa seta é uma seta que liga a região do estado sólido com a região do estado de vapor, tá certo? Nós sabemos que condensação não é, condensação é a fase de vapor vindo para líquida, a fusão muito menos, né? Fusão é uma seria uma situação do sólido para o líquido. A solidificação, com certeza não, a solidificação seria do líquido para o sólido. A vaporização não é, seria do líquido para o vapor. Então a minha resposta é a letra D. Show de bola? Sublimação. Lembra disso, pessoal? A transição do vapor para o sólido ou do sólido para o vapor direto é a sublimação. Tá legal? Primeira questão então aí é respondida, número 1, letra D. Vamos lá? Segunda questão vai ser essa aí mesmo da VUNESP, ó. A segunda questão diz o seguinte: aquece-se certa quantidade de água. A temperatura em que a água irá ferver depende de quem? Haha, olha só que interessante isso, pessoal. Olha que interessante essa questão aqui, né? Você que está comigo, seja pela internet, seja pela, né, indo na escola mesmo, presencialmente, você sabe que essa é uma discussão que nós estamos falando, né, muito nas nossas aulas. Por exemplo, vocês que são meus alunos pela manhã, certo? É... Bom, a água ela aquece a 100 graus Celsius, né? Nós estamos meio que acostumados com isso. Fala a verdade, desde quando você é bem criancinha, né? Bem pequenininho, pequenininha, lá na escolinha lá e tal, quando você vê ali a professora falando de sólido, líquido e gasoso, o gelinho, né, a gotinha, a nuvenzinha, aquela coisa toda, nós estamos acostumados com esse valor, né, de 100 graus Celsius, 100 graus Celsius a água ferve, beleza? Só que isso não está errado, porque nós consideramos, pessoal, que a a pressão atmosférica seria o quê? Seria, né, os gases da atmosfera forçando, né, sobre nós, beleza? Em relação a uma área que seria a pressão atmosférica, certo? E a pressão atmosférica ao nível do mar, ela é sempre a mesma. Ela vale o que nós chamamos de 1 atm. 1 atm, pessoal, eu até já comentei com vocês, vou fazer aqui, né, o comentário. Olha só, 1 atm significa uma atmosfera, né, a pressão atmosférica, perdão, ela vale 10.000, ou seja, 10 elevado a quinta newtons por metro quadrado, aproximadamente. É um valor bem próximo, inclusive. Tá certo? Eu estou falando com vocês aqui escrevendo, mas na verdade não apareceu. Agora apareceu aqui, ó, 1 atm, 10 a quinta newtons por metro quadrado. Legal? Então, assim, galera, nós estamos acostumados a falarmos, né, que a água ferve a 100 graus Celsius porque esse valor de pressão já é um valor constante.
Tudo bem, não nos atentamos muito para isso, né? Ah, qual que é a temperatura de fervura da água, né? Até aquele termo mais popular. Ah, é 100 graus Celsius, considerando que a pressão atmosférica seja o quê? De 1 atm, ao nível do mar. Aqui de Vila Velha, por exemplo, em média, 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição da água. Tudo bem? Mas aí, pessoal, por exemplo, como até eu já falei em alguns exemplos, até que tem na sua apostila, né, no alto do Monte Everest. Lá no alto do Monte Everest é mais ou menos 8.000, quase 9.000 metros de altitude em relação ao nível do mar. Lá na altitude, pessoal, a concentração dos gases atmosféricos é menor, não é? Concorda? Lembra daqueles exemplos que eu já falei para vocês? Jogador de futebol quando vai jogar contra times que estão na altitude, né? Sei lá, um time brasileiro vai jogar contra um time lá da Bolívia. E o jogo acontece em 4.000, né? 4.500 metros acima do nível do mar. Então, assim, tem sempre aquele problema do ar ser rarefeito. Então, você imagine no alto do Monte Everest, por exemplo. Então, a pressão atmosférica lá é bem menor. Por isso que o ar é mais rarefeito, né? Então, assim, lá no Everest, segundo o que a sua apostila traz mesmo aí, seria que a água ferve a 70 graus Celsius, por exemplo, né? Aqui ao nível do mar ela ferve a 100 graus Celsius. Lá em cima no Everest ela ferve a 70 graus Celsius, né? E assim, olha só, a ideia aqui é a seguinte, também temos que ter uma certa interpretação, ó. Ele fala bem assim, aquece-se. Quando ele fala aquece-se, ele está dando uma ideia de que a temperatura da água está variando. Vou colocar aqui assim, ó. Temperatura da água está variando. Beleza? A temperatura da água varia enquanto ela a pressão é tida como constante. Tá legal? A variação da temperatura e a pressão constante. Você sabe, né, nós já falamos sobre isso, que o contrário também acontece. Se a temperatura é mantida constante, eu tenho como variar a pressão e aí a água também ferve. Lembra disso, né, pessoal? Só que aqui no nosso caso, ó, eu quero fazer café. Eu pego a água da torneira, ela está na temperatura ambiente, eu vou simplesmente aquecer a água, né? Significa que ela vai variar a sua temperatura e a pressão, ela será a pressão atmosférica, né? A pressão constante mesmo. Beleza? Então assim, galera, se eu vou aquecer uma certa quantidade de água, a temperatura que a água irá ferver depende exclusivamente de quem? Da pressão do ambiente. Tá legal? Se eu estou aqui em Vila Velha, eu moro aqui em Vila Velha, né? A pressão aqui é 1 atm. Beleza, né? Aí depois eu vou subir lá pro Caparaó. Lá no Caparaó, por exemplo, lá 3.000 metros de altitude. Pô, a água vai ferver lá a um valor um pouco menor do que 100 graus Celsius. Né? Vai ferver a 90 e pouco, não sei quanto, mas vai ferver com menos valor mesmo. Tá legal? E é basicamente isso aí, tá, pessoal? Então, cuidado com esses conceitos que vocês têm, né? Que são conceitos que nós já carregamos há muito tempo, com essa nova informação, né? Que se a pressão não for mantida constante, então nós podemos ter aí variações, né? De temperatura de fervura. Beleza? Vamos para a próxima questão, galera? Olha aqui, ó. Questão número 3. Aqui já é página 17, beleza? Página 17. Só um segundo. Página 17. Fala bem assim, ó. Um bloco de gelo, inicialmente a temperatura de 0 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Olha só. Eu tenho um gelo. Gelo. Gelo é água no estado sólido. Tá legal? E esse gelo está numa temperatura de 0 graus Celsius. Ih, rapaz, vamos lá. Aqui melhorou, hein? Temperatura de 0 graus Celsius.
Ou seja, se você parar para pensar, pessoal, vamos continuar aqui o raciocínio e depois eu comento isso, ó. Um bloco de gelo, gelo é a água no estado sólido. Inicialmente a 0 graus Celsius, ok, 0 graus Celsius, depois eu faço o comentário. E a pressão de 1 atm, olha moleque, pressão de 1 atm a gente gosta, hein? Pressão de 1 atm é bom, hein? Pressão de 1 atm, jovem, é a pressão ao nível do mar. Aqui de Vila Velha é a pressão que eu estou sentindo agora. 1 atm, você de Vitória, você da Serra, Cariacica, seja lá onde for, ao nível do mar, nós temos a mesma pressão, né? 1 atm é o que nós conhecemos, beleza? Olha só, nesse caso aqui, ó, eu tenho um bloco de gelo, inicialmente a temperatura de 0 graus Celsius. 0 graus Celsius e 1 atm é tipo arroz e feijão, cara, é o par perfeito, né? Como é que é? Queijo com goiabada. Apesar de eu não gostar, mas o pessoal fala aí que é uma boa dupla, né? Aqui, ó. Nessas condições, que também é conhecido como CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão. Já ouvi falar desse termo, já? Então, essa temperatura aí, jovem, é a temperatura de fusão do gelo. Da mesma forma que em 1 atm a água ferve, evapora a 100 graus Celsius, a 1 atm o gelo derrete em 0 graus Celsius. Olha que maneiro. Então, olha só, um bloco de gelo, inicialmente a temperatura de 0 Kelvin, olha eu, de 0 graus Celsius, e a pressão de 1 atm tem sua pressão aumentada, amigo. A pressão aumentou. Botou pressão. É correto afirmar que, olha só, a sua temperatura de fusão, essa temperatura de fusão aqui, continua lá mesma? Not fake news. Nós sabemos então, pessoal, que a transição de fase não depende apenas da temperatura, depende também da pressão. Então, se a pressão foi alterada, se a pressão não é mais 1 atm, então, meu brother, aí a coisa vai mudar. Concorda comigo? Então, letra B. Sua temperatura de fusão diminui, podendo ocorrer fusão, né? Olha só, se ele fala... Bom, vamos usar o exemplo que já somos mais habituados, beleza? O exemplo que somos mais habituados aí é o exemplo da fervura. Vamos colocar assim. Quando a pressão diminui, o ponto de ebulição, né, o ponto de fervura diminui também. Lembra lá do Everest, né? Lá em cima a pressão é menor, então a temperatura de fusão é menor também. Seria, no caso, fusão não, né? Desculpa, ebulição. Seria 70 graus Celsius. Beleza? Na panela de pressão, por exemplo, dentro da panela de pressão, a pressão é maior do que 1 atm. E lá na panela de pressão, a temperatura seria também maior, a temperatura de ebulição da água. Beleza? Essa mesma ideia também se faz em relação à fusão, né? Então, tipo assim, se a pressão aumentou aqui, significa que a temperatura de fusão não diminuiu. Então, tá errado aqui também. Sua pressão aumentou, sua temperatura de fusão aumentou. Resposta letra C. Legal? Repara só, letra D. Sua temperatura de fusão depende da massa do bloco. A temperatura de fusão depende da pressão na qual esse bloco é submetido. Tá legal? Então tá errado também aqui. Letra E, sua temperatura de fusão depende do volume do bloco de gelo. Já falei qual é a dependência aqui, né? Beleza? Então a temperatura de fusão aumenta. Então, por exemplo, se eu pego um cubo de gelo, né, a 0 graus Celsius, a pressão atmosférica, se eu deixar ele ali, ele vai derreter. Agora, se eu coloco ele em algum lugar que a pressão sobre ele aumenta, ele não vai derreter a 0 graus Celsius, ele vai derreter a uma temperatura maior. Tá legal, pessoal? Resposta letra C. Legal? Bom, número 4, uma questão da FUVEST aqui, uma questão bem interessante. Legal? A questão número 4 da FUVEST fala bem assim, ó.
Questão número 4 é página 17. Vai acompanhando aí, beleza? Chu. Vamos lá, ó. Acredita-se que os cometas sejam bolas de gelo que, ao se aproximarem do Sol, volatilizam parcialmente a baixa pressão do espaço. Tá legal? Qual das flechas do diagrama seguinte corresponde à transformação citada? Tá legal? Olha só, galera. Então ele está dizendo aqui, está nos dizendo, né, que um cometa é uma bola de gelo, certo? Uma bola de gelo, ela é conhecida como o quê? Como um corpo no estado que sólido, sólido, beleza? E ele fala que quando esse corpo sólido aproxima-se do Sol, aproxima do Sol, volatilizam parcialmente a baixa pressão. Por exemplo, galera, o que é uma coisa volátil? Vamos lembrar aí. Por exemplo, eu estou limpando aqui, por exemplo, a minha mão com álcool em gel, ou com álcool sem ser em gel, né? Álcool, vamos colocar assim. Tô lá, né, todos os cuidados, né, com os protocolos, né, de segurança e tal, passando álcool na minha mão, beleza. Aí depois de um tempo, eu percebo que esse álcool, ele já saiu da minha mão, né, minha mão já está seca. E isso acontece rapidamente, tanto é que muitas vezes, ou quase sempre, nós não usamos nenhuma toalha para secarmos nossas mãos com álcool. Mas com a água não, né? Com a água você lava a mão no banheiro, por exemplo, né? Aí a água ela fica na sua mão ainda, sua mão fica molhada, você tem que enxugar a sua mão, de fato. Mas o álcool não, o álcool ele evapora rapidinho. Então assim, a questão de um objeto que é volátil, ele transita para o estado de vapor, né? Muito rapidamente, digamos assim. Então, seria uma situação em que ele sai do sólido e ele passa para o estado de vapor. Tá legal? E nós sabemos aqui então que qual das flechas do diagrama seguinte corresponde à transformação citada. A transformação citada aqui, pessoal, é uma transformação endotérmica. Eu até vou escrever aqui assim, ó, só como curiosidade ou como comentário mesmo, né? Endotérmica, beleza? E endotérmica, pessoal, endo significa, digamos assim, dentro, entrando, chegando, né? Então ele está recebendo calor, ele está transitando, recebendo o calor do Sol, né? No caso aqui. E aí ele simplesmente transita de fase, vai do sólido para o vapor. Tá show, galera? Então aqui a resposta seria a letra C. Essa aqui é uma questão que eu acredito que seja objetiva, mas não veio aqui as opções, né? A, B, C, D ou E, por exemplo. H2O sólido para H2O vapor. Beleza? Olha só que legal, pessoal. Questão 5 ainda da página 17. Ela fala sobre um assunto que eu falei com vocês aqui. Cadê? Ela termina aqui assim, né? Isso aí. Eu falei com vocês sobre esse assunto agora há pouco, né? Então vamos sintetizar aqui a nossa compreensão a respeito da tal da panela de pressão. O utensílio doméstico bom, cara. Muito bom. Para quem cozinha aí é bom. Olha só. Vamos lá. Questão do Enem, tá? Essa aqui é uma questão do Enem, mas não é uma questão do Enem de agora. É uma questão mais antiga do Enem. É até da versão antiga do Enem, né? Antes de 2009. Naquela época, não sei se vocês sabem disso, né? Mas aí, ó, aqui, ó, o Enem de 99, ó, dá pra ler aqui, ó. Como é que é? Reprodução Enem 1999. 99, cara. Tinha 9 anos de idade. Se não me engano aí, galera, 1999 foi se eu não me engano, a segunda edição do Enem. Ou a segunda edição do Enem. 97, 98, 99. Segunda ou terceira edição do Enem, né? E o Enem ele não era uma prova de 90 questões um dia, 90 questões no outro, era uma prova de 63 questões, pelo menos na época que eu fiz, né?
Na época que eu fiz o Enem, eram 63 questões. Ele ajudava na primeira fase do vestibular da UFES. Enfim, outras histórias, né? Vamos lá então. Ó, a panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente que em panelas convencionais. Show de bola. Sua tampa possui uma borracha de vedação que não deixa o vapor escapar, a não ser através de um orifício central sobre o qual assenta um peso que controla a pressão. Quando em uso, o desen... é, Quando em uso, desenvolve-se uma pressão elevada no seu interior. Para sua operação segura, é necessário observar a limpeza do orifício central e a existência de uma válvula de segurança, normalmente situada na tampa. Né? No caso aqui, ó, seria um pouco à frente da válvula. Né? A válvula seria isso aqui, e aqui na frente teria essa outra válvula de segurança, né? Não a válvula central. Ah, tá. O esquema da panela de pressão de um diagrama e um diagrama de fases da água são apresentados a seguir. Então aqui nós temos a panela de pressão sendo aquecido por 4 fósforos. Ai ai. E aqui o diagrama de fase da água, né? Aqui, ó, seria o diagrama de fase da água aqui, mas sem levar em consideração, né, essa parte, por exemplo, aqui, ó, seria a fase líquida e o vapor. Essa curvinha aqui seria só um zoom dessa parte aqui, ó. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Por exemplo. Seria um zoom disso aqui, ó. Só essa partezinha aqui, assim. Quer ver? Compara aí pra você ver. Olha lá, ó. Por exemplo. Então, aí beleza. Tem aí, né, o gráfico e tal. Olha só, o gráfico aqui é o seguinte, ó. A pressão, ela vai aumentando. A temperatura vai aumentando e a pressão vai aumentando ainda mais, ó. Tem uma relação aqui diretamente proporcional. Olha só, então assim, ó, a vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez para o cozimento de alimentos. E isso se deve por quê? Né? Vamos ver aqui. Então, olha só. Veja bem, nesse gráfico aqui eu consigo ver uma coisa interessante, ó. Repara só. Aqui, nesse pontinho, deixa eu dar uma aproximaçãozinha aqui para você ver melhor. Tá meio desfocada aí a imagem, mas dá pra gente ver. Ó, nesse pontinho aqui, é um pontinho em que a água ferve a 100 graus Celsius e a pressão é uma pressão de 1 atm, normal, né? Seria isso aqui. Beleza? Então, você perceba o seguinte, que pelo fato de que a panela de pressão, né, o interior dela, o vapor não escapa pelas laterais, só por uma válvula central. Sendo assim, galera, o que vai acontecer aqui então? O que vai acontecer, galera, é que no interior da panela de pressão, onde, por exemplo, a pressão é maior, olha só, aqui a pressão seria 2 atms, né, por exemplo. Lá dentro da panela, a água vai ferver não a 100, mas ela vai ferver a 120 graus Celsius. Se no interior da panela eu tenho 3 atms aqui, ó, é ATM que ele fala aqui mesmo, né? Isso aí. Se eu tenho 3 atms, por exemplo, então a água vai ferver ali, ó, lá pro lado dos 140, né? Então é por isso, cara, que dentro da panela de pressão, os alimentos eles são cozidos de maneira mais dinâmica. Tá legal? Olha só, letra A pressão no seu interior que é igual à pressão externa. Claro que não, a pressão no interior da panela é maior do que a pressão externa. Letra B, a temperatura no seu interior, que está acima da temperatura de ebulição da água no local. É isso aí, velho. É por isso que o alimento ele cozinha mais rápido dentro da panela. Beleza? Por isso que ele cozinha mais rápido, porque na panela de pressão eu tenho que, no interior, né, da panela de pressão, a temperatura de ebulição da água é maior do que fora da panela de pressão. Tudo bem, devido à própria pressão interna, mas ó, a temperatura do seu interior, que está acima da temperatura de ebulição da água no local. Exatamente. Quer ver as outras aqui, ó?
para ver o que está errado. A quantidade de calor adicional que é transferida à panela. Não é oferecida nenhuma quantidade de calor adicional à panela. Letra D, a quantidade de calor de vapor que está sendo liberada pela válvula. Não. Letra E, a espessura de sua parede, que é maior que a das panelas comuns. Também não tem nada a ver. Resposta letra B. Show de bola? Vamos para mais aí. Vamos finalizar aqui essa aula com essas duas aqui, ó. A 6 e a 7. Vamos lá? Olha só. Número 6. Considere os seguintes diagramas de fase para dióxido de carbono e água. Ó, dióxido de carbono, aquela curvinha aqui para o lado direito, ó, e a água para o lado esquerdo. Tudo normal. Um estudante, ao analisar esses diagramas, formulou as seguintes afirmações. Julgue-as, verdadeiro ou falso. Não é possível encontrar dióxido de carbono vapor abaixo de 56 graus Celsius negativos. Não é possível, né? Ó, olha só, vamos lá. Aqui eu tenho vapor, aqui eu tenho sólido e aqui eu tenho líquido. Aqui eu tenho sólido, aqui eu tenho líquido e aqui eu tenho vapor. Galera, olha esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é um ponto, esse pontinho aqui, né? Deixa eu mudar de cor. Aquele ponto ali, ó, esse pontinho aqui, é um pontinho que ele está numa temperatura abaixo, né, de 56 negativos, e ele se encontra aqui na área do vapor. Não é impossível encontrar dióxido de carbono vapor abaixo de menos 56 graus Celsius. Falso. 2. Existe possibilidade de se encontrar dióxido de carbono sólido em temperaturas acima de menos 56, desde que a pressão seja suficientemente alta. Olha aqui esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho é o quê? Cadê? Ele falou de... Ah, tá. Ele falou de sólido, né? Ó, aqui, ó, esse ponto aqui. Esse ponto aqui é um ponto que ele possui uma temperatura, ó, maior do que menos 56, só que tem que ter uma pressão bem alta mesmo. Legal? Então aqui a número 2 é verdade. Número 3. A 0,0060 atms, aqui ó, 0,060 atms, e a 0,01 graus Celsius coexistem em equilíbrio água líquida, vapor e gelo. Aí ó, famoso famigerado ponto tríplice da água. Verdadeiraço. Não é possível encontrar água líquida em temperaturas inferiores a 001. Não, é possível sim, ó. Essa temperatura, por exemplo, não é possível encontrar água líquida em temperatura abaixo de 001. Não, aqui, ó, por exemplo, esse ponto aqui, ó, é um ponto que tem a pressão bem alta e é um ponto onde a temperatura é menor do que 001. Então aqui não é claro que é possível, né? Então isso aqui é falso. Legal? Então a 1 e a 4 estão falsas e a 2 e a 3 são as verdadeiras. Para fecharmos a nossa aula de hoje, então, pessoal, algumas das propriedades da água podem ser conhecidas fazendo-se a correta interpretação deste diagrama. Pressão vezes temperatura, isso é, pressão versus temperatura, beleza. Com base nas informações desse diagrama, é correto afirmar o quê? Letra A. A curva entre as regiões 1 e 2 corresponde à curva de vaporização da água. Vamos lá, ó. Essa região 1 aqui é a região sólida, a região 2 é a região líquida e a região 3 é a região de vapor. O ponto X aqui é o ponto tríplice da água, aqui no caso. Então, ó, a curva entre as regiões 2 e 3, 1 e 2, né, aqui, ó, de 1 para 2, a curva de vaporização. Do sólido para o líquido não é vaporização. Então, aqui a A está errada. Letra B. A curva entre as regiões 2 e 3 corresponde à curva de sublimação. 2 e 3 seria daqui para cá, né? Do líquido para o vapor nós temos a ebulição e não a sublimação. Então, a B está errada. Letra C. A região 1 corresponde à fase líquida. Ó, região 1 é fase sólida. Mais uma fake news. Letra D. A temperatura de fusão da água diminui com o aumento da pressão. A temperatura de fusão da água diminui
a temperatura de fusão da água, ó, diminui com o aumento da pressão. Por exemplo, esse pontinho aqui, ele é um ponto que eu tenho uma temperatura e uma pressão. Outro ponto mais aqui em cima, ele faz essa transição aqui. Então, a letra E aqui, ó, X é ponto crítico. Não, X é ponto triplo. Então a resposta é a letra D de fato. A temperatura de fusão da água diminui com o aumento da pressão. Beleza? Galera, olha só. Bom, nessa aula aqui então fizemos algumas questões da sua apostila mesmo, tá certo? Para treinarmos para a nossa prova, agora do dia 17, beleza? Bom, galera, ficamos por aqui então. Na próxima aula eu continuo fazendo mais exercícios. Eu vou focar nesses próximos exercícios aí, mais nas transformações, tá? Aqui nós focamos mais na transição de fase, aquela coisa toda, vapor e gás, a pressão com temperatura, aquela coisa toda. Na nossa próxima aula eu foco mais nessa parte aí de variação, né, de transformação de fase, beleza? Pessoal, bom, o professor Alex fica por aqui e até a próxima aula. Valeu, um abraço, tchau, tchau.